Olá, pessoal, tudo bem? Minha joia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Olhar Plural comigo. Hoje, 2 de dezembro, terça-feira, que Deus venha abençoar cada um de vocês. Quero agradecer a cada um de vocês que estão nos assistindo, né? Nossa galerinha de sempre, que fica toda terça e quinta. Obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. Eu quero falar sobre nossos patrocinadores, que é o restaurante Havaí, que fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2433, Centro São Bernardo do Campo. Mais de 30 anos no mesmo endereço, gente. É um restaurante tradicional do ABC Paulista. Também o restaurante Grill Nordestino, que é na Avenida 7 de Setembro, 698, Diadema Centro. Esse Grill Nordestino, gente, é aqui no centro de Diadema. O restaurante Havaí é em São Bernardo do Campo. Também o Espaço Hana 7. O Espaço Hana 7 é o meu espaço, é o meu salão de beleza, que é aqui no centro de Diadema. Então, você que quer ficar linda, maravilhosa, fazer tratamento no cabelo, se cuidar, já sabe. Na Rua Gaspar Ricardo, 221, centro de Diadema. E também Criativa 3D Produções. Na Criativa 3D Produções, você quer fazer um podcast, você quer fazer alguma gravação, quer fazer fotografia, já sabe. Procura o Délcio, no 119-7322-3635. E hoje eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, um convidado muito especial, que é o Sheik Jihad. Gente, falando do Sheik, nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é ponte entre culturas, espiritualidade, diálogo e transformação social com o Sheik Jihad. O Sheik, ele é um grande líder, que a gente está recebendo aqui, né, de liderança religiosa amplamente reconhecida pelo seu conhecimento, equilíbrio e contribuição ao diálogo interreligioso. Saiba que sua presença enriquece o nosso episódio. Estou muito feliz, né, que esteja aqui com a gente, que vem fortalecer cada vez mais aqui o nosso programa, né, para a gente dar sempre espaço para todas as pessoas, por isso que o nome diz Olhar Plural, né? Então, que o senhor venha fortalecer cada vez mais essa diversidade e respeito entre as vozes que constrói nossa sociedade. Então, Sheik, agradeço profundamente por aceitar o convite e seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Agradeço, em primeiro lugar, a Deus por mais um dia de vida e por nos reunir para adquirirmos e passarmos conhecimento. E te agradeço também pelo convite, por abrir esse espaço para a gente falar de um tema tão importante. Sim. Ele é importante no passado, foi importante no passado, é importante no presente e será importante também no futuro, sempre. Então, e o que a gente puder contribuir para o bem, estaremos dispostos, se Deus quiser. E é sempre importante a gente saber que estamos fazendo o bem, sendo instrumentos para o bem. Isso é importante. Diretor, boa noite. Boa noite, Ciane, boa noite, Sheik Jihad. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme tê-lo aqui. É verdade. Um agradecimento também ao Délcio e também ao Gabriel. O Gabriel que está estão aí, né? nos bastidores. Bastidores. Estamos aqui. Sheik, na sua trajetória acadêmica, passa por teologia islâmica, ciências sociais, história e comunicação. Como essas áreas se complementam na sua atuação como líder religioso e comunicador? Bom, a religião islâmica ela é plural, ela abrange tudo e ela vai entrar, vai regrar, vai orientar a pessoa em todos os seus aspectos da vida, na sua vida particular, na sua vida pública, na sua vida espiritual, emocional, física e em todas as áreas do conhecimento. Então, quando a gente fala de comunicação social, Sim. a gente está falando também da religião islâmica. Quando a gente fala sobre teologia, falamos sobre religião islâmica. As minhas formações, apesar de não serem estritamente na teologia, eu tenho um estudo, né, um curso de teologia, e os demais cursos são em ciências humanas, comunicação. Agora eu estou terminando meu doutorado pela USP em ciências humanas, e tudo isso
tem ligação com o Islã. Por quê? Porque o meu olhar é um olhar orientado pela fé islâmica. Então, como me comporto nesses ambientes, seguindo as regras islâmicas. Como me comporto no meu trabalho, seguindo as orientações islâmicas. Como me comporto na família, como me comporto socialmente, em todos os lugares, sempre seguindo. Então, nunca foge das orientações religiosas. Então, o Islã não é somente uma religião, mas é um código de vida, é um modo de vida. Interessante, né, diretor? A gente tem muito que aprender. Temos, com certeza. Sobre o islamismo, viu? Eu acredito que essa conversa vai, além de inspirar muitas pessoas, né, ela vai abrir novos caminhos para reflexões. Que tem muita gente que às vezes não conhece, às vezes até fala daquilo que não conhece. Eu acredito que tudo a gente tem que conhecer antes de falar, ou julgar, ou dizer alguma coisa, né? Ah, eu não acredito, não gosto. Então, eu acho que tem que ter o conhecimento, né? O senhor nasceu na Síria e construiu sua vida no Brasil. Como essa experiência multicultural moldou sua visão de mundo e sua relação com a comunidade islâmica brasileira? Acho que está falando sobre ponte. Sim, né? sim. Sobre ponte entre as diversas culturas, Sim. diversas religiões. E minha vida passa por isso, por várias pontes. Então, eu nasci na Síria, e fui pequeno para o Líbano. Minha mãe é libanesa, meu pai é sírio. Minha mãe é de uma aldeia no Líbano, no Vale do Beqas, chamada Sultan Yaqub. Ali vivi um tempo, temos uma casa lá também. E com 7 anos vim para o Brasil. E aqui fiquei até os 16 anos. Com 16 anos, minha família ficou aqui. Eu fui estudar na Arábia Saudita jurisprudência islâmica, teologia islâmica. E lá fiquei mais ou menos 10, 11 anos. Aí, quando voltei para o Brasil, eu vi que tinha ficado bastante tempo longe do Brasil. E eu precisava conhecer mais sobre a história, queria me aprofundar. E aí eu entrei e comecei fazendo língua portuguesa, literatura. Aí eu vi que eu estava bem. Então, estava bem. Aí eu mudei para história, para ciências sociais. E ali, ciências sociais, me identifiquei bastante porque eu conheci as ciências sociais islâmicas. Agora eu estava vendo sob o olhar de ocidentais, europeu ocidental. E isso me ajudou muito a compreender e fazer essa ponte entre a cultura islâmica e o Ocidente, a mentalidade entre as duas culturas, entre as duas regiões também. E depois fui fazer comunicação social porque eu precisava trazer uma contribuição para a academia. Eu fiz mestrado em comunicação social, trazendo para a academia um olhar islâmico, como que o Islã vê a questão da comunicação social. E comunicação, hoje, diziam que quem não se comunica se estrumbica, né? É verdade. Então, tudo passa pela comunicação, a forma como você se comunica, a forma como você passa. E todos nós temos crenças, temos cultura, temos algo para passar para o outro, para beneficiar. E se não, e tudo isso passa pela comunicação. Então, eu me aprofundei nisso. Aí depois eu entendi que eu precisava contribuir um pouco mais, trazendo para o Brasil as contribuições que os muçulmanos fizeram aqui no Brasil, na sociedade brasileira, na cultura brasileira, na língua portuguesa, em tudo. E aí você vai buscando e vai descobrindo um mundo totalmente diferente. Por que eu estou falando isso? Quando você falou sobre a questão
da pessoa falar sem conhecimento. Sim. A pessoa precisa Conhecer. conhecer. Uma das maiores injustiças que alguém pode cometer é falar daquilo que não conhece. Injustiça contra si. Sim. E depois contra os outros. Por quê? Porque quando eu falo de algo que eu não conheço e me coloco nessa posição, a outra pessoa, as pessoas que conhecem, olham para mim e falam: quanta falta de cultura, quanta ignorância. Essa pessoa está falando de algo que ela não domina. Não domina. Então, isso depõe contra a pessoa. E contra os outros, quando eu falo sobre uma outra cultura, quando eu falo sobre você, sem te conhecer, isso vira fofoca, vira boato, vira mentira, fake news, e hoje nós sabemos o perigo das fake news. Então, e a religião islâmica, ela sofre muito isso. Por exemplo, quando dizem para um muçulmano, uma muçulmana: volte para o teu país. Qual que é o meu país? Sendo que eu sou brasileiro, eu sou naturalizado brasileiro. Meus filhos nasceram no Brasil. Eu tenho uma filha que usa o véu hijab, e ela nasceu aqui no Brasil. Quando falam volte para o teu país, onde é o país dela? Islamistão? Gente, que coisa, né, diretor? E tem isso mesmo, as pessoas falam de algo que não... E aí? Sem conhecer. Sem conhecer. Por quê? Ela confunde a religião com nacionalidade. Sim. Ou com etnia. E ela não percebe que fé pode ser professada por qualquer pessoa, qualquer nacionalidade, em qualquer lugar do mundo, na Lua, em Marte. Inclusive a Mariana, ela é brasileira, né? É brasileira, nascida aqui. Nascida aqui. Eu acompanho ela há muito tempo. Eu aprendi muitas coisas em árabe, ela dando aquelas dicas, falando o que significa, tudo. Então, ela tem muitos seguidores brasileiros, o povo ama ela, né? Ela tem mais de 3 milhões de seguidores entre TikTok e Instagram. Então, e aqui, o meu tema da minha tese de doutorado é o protagonismo dos muçulmanos no Brasil. E aí você vai descobrindo coisas que eu mesmo não tinha esse conhecimento, e outras que eu já tinha, assim, foi isso o mote que me fez entrar nessa pesquisa. Eu quero trazer para os muçulmanos e não muçulmanos o quanto a religião islâmica influencia, está presente na nossa vida, na vida de todo o povo brasileiro. E a pessoa fala: volte para o teu país, aqui não é um país islâmico, aqui não. E não é essa o nosso propósito. O nosso propósito é mostrar que quando você profere ou cita Bahia, você está proferindo, você está usando o nome árabe, trazido pelos muçulmanos. Bahia é o nome árabe, é uma palavra árabe, por isso que tem H no meio, que em árabe é Bahia. Bahia significa bela, formosa. A minha filha se chama Hannah. E aí todo mundo fala: sua filha é filha de árabe? Sua filha é filha de árabe? Gente, como assim? Todo mundo pergunta assim: a Hannah é árabe? Ou assim, é filha de árabe, né? Sim. Falo, não é filha de árabe, é brasileiro. Mas por que esse nome? Esse nome é árabe. O povo fala muito. Eu falei: não sabia também, né? Que tem a a palavra H no final, Hannah, né? Hannah com H no final, né? Sim. E também Recife. Também é. Recife significa, em árabe, a gente chama de Racif. Racif é meio fio, que os arrecifes fazem. Que legal. A charque, aquela carne seca, a charque. Sim. A charque é o nome árabe, significa o Oriente. Gente, que diferença, tá vendo aí? Gaúcho, a palavra gaúcho. Eu aprendi muito com a Mura, como a gente estava conversando nos bastidores. Eu trabalhei bastante tempo, 6 anos com árabes libaneses, então dona Watf Orra, trabalhei com ela aqui em Diadema, depois trabalhei com a Mura, lá em São Bernardo, e trabalhei muitos anos. Lá naquela avenida de Urubatuba eu conheço todos, todos, não tem um que eu não conheço ali. E o dia que eu fui à mesquita, né, que é ali pertinho, todo mundo.
Então, uma das palavras que eu aprendi bastante, sempre quando chega no final do dia, que a gente fecha a empresa, ele fala Allahu Akbar. Allahu, Deus é grande, né? Deus é maior. Deus é maior. A gente, você chamou, me trouxe um grande exemplo. As pessoas imaginam que Allahu Akbar, quando o muçulmano fala Allahu Akbar, vai se explodir. Ou vai fazer algum atentado, alguma coisa. E essa é uma atitude que demonstra muita falta de conhecimento das pessoas. Allahu Akbar significa, em árabe, significa Deus é maior. Então, estamos louvando a Deus. Sim. Né? Na Bahia, no Nordeste, falam Deus é mais. Deus é mais, fala mesmo. Então, a mesma coisa, Deus é maior. Só que é em árabe. Então, nós estamos louvando a Deus, engrandecendo a Deus. E sempre que acontece alguma coisa feliz ou triste, a gente diz, Deus é maior. Deus é maior, a fé em Deus é maior do que esse problema. Deus é maior e nos momentos alegres precisamos agradecê-lo. Isso vem de Deus. É uma forma de você sempre se colocar na humildade. Saber que tem sempre alguém acima de você, que é Deus. E por isso que nas nossas orações a gente tem os movimentos de inclinação, sim, de colocar a testa no chão, em sinal de humildade e de entrega total a Deus. Então, essas frases, elas nos recordam de Deus, elas nos fazem agradecer a Deus e reconhecer a nossa simplicidade e a nossa submissão a Deus. E essa alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, toda a graça é voltada a Deus. Em todos os momentos, momentos tristes ou momentos alegres, a gente diz todo o agradecimento, toda a graça é voltada para Deus. Você fala, mas vocês agradecem a Deus em momentos tristes? Sim, a gente agradece a Deus por não serem piores. Sim, porque você vai agradecendo por tudo, né? Porque às vezes até no momento ruim você aprende algo, né? Exatamente. E por não ser pior, por Deus nos dar condições de suportar esses desafios. Deus não envia um problema ou uma dificuldade maior do que a sua capacidade de suportá-lo e resolvê-lo. Isso é uma regra dentro da religião. Deus não é injusto, mas ele manda testes e sempre os testes estão dentro da sua capacidade. Aí você fala, mas e a pessoa que jogou a toalha? Ela que jogou a toalha. Ela não continuou. Se ela tivesse perseverando, ela conseguiria superar as suas dificuldades. Então, Deus quer de nós que nós tenhamos esperança em todos os momentos. Então, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sempre você vai ver a palavra Allah. E aí também é uma questão. Allah é um Deus específico dos muçulmanos? Não. Deus, Allah, é a referência do nosso Criador na língua árabe. Então, assim como Deus é em português, God é em inglês, Allah é em árabe. Né? Inclusive, na Bíblia, em árabe, não está escrito Deus, está escrito Allah. Por quê? Porque é em árabe. Em árabe, quase na língua. Os cristãos árabes usam a palavra Allah para se referirem ao Criador. Então, às vezes as pessoas, elas acabam copiando, elas acabam escutando e não tem o filtro, não tem, às vezes, a capacidade de filtrar aquilo lá, de analisar as informações que vêm, e elas acabam, e isso é um perigo muito grande, de falar aquilo que elas não conhecem, que elas não se certificaram, né? E aí começa a passar informações falsas. Sim. E aí Allah é o Deus particular dos muçulmanos. Não. Para nós, Allah é o Criador de tudo e de todos. É só o nome, né? Está se referindo ao nome. Na língua árabe. Diretor, você tem alguma pergunta? Imagina se eu tenho alguma pergunta, né? Eu nem sou curioso.
Sheikh, uma das minhas perguntas seria o seguinte, em Uma relação, das, né, Sheik? uma Você das, viu, né? né? Em relação ao islamismo. Primeiro eu vou para as religiões que eu conheço, porque eu sou totalmente ignorante em relação ao islamismo. O cristianismo, em geral, você tem várias linhas. Tem o evangélico, tem o cristão, o cristão protestante, tem várias linhas, né? Ortodoxo. Ortodoxo e por aí vai. No islamismo, isso também acontece. Qual seria basicamente a diferença dessas linhas, que eu estou chamando de linhas Linhas de outras ignorantemente, religiões, né? né? Do islamismo? Na realidade, a religião islâmica é uma só. Por quê? O que dá unidade à religião islâmica? As fontes de jurisprudência, as fontes de leis, que é o Alcorão. Inclusive trouxe para Pois você é, aqui eu vi, para te Sheik. presentear. Depois eu vou mandar para Sim, o Gabriel e para o Delcio Ah, eu também. quero, eu muitíssimo quero muito. obrigada, obrigado mesmo. Olha Essa aqui é que a tradução da lindo. interpretação do Alcorão Sagrado na língua portuguesa. Aqui e aqui em árabe, né? Toda É, escrita. Muito obrigada pelas informações. informações. E temos o Alcorão e temos a tradição, os ensinamentos proféticos. Então, quem seguir esses dois, ele é muçulmano. O que pode, Delcio, o que pode a pessoa diferenciar de uma pessoa para outra? É o quanto ela, por exemplo, se cuida, às vezes ela foca mais no espiritual, mais do que na vida terrena, e aí ela se desapega da vida terrena e vive uma vida Mais espiritual espiritual. minimalista, o mínimo necessário só para comer, beber, e quer viver uma vida Sim, mais espiritual. Essa é uma linha, mas ela tem que continuar tendo como o Alcorão sim. e os ensinamentos proféticos como base. Enquanto ela estiver seguindo isso, ela está dentro da religião islâmica. Não importa a nomenclatura. O que muitas pessoas perguntam, de fato, sobre a questão das divisões, é sobre xiita e sunita. Na realidade, essa nomenclatura ou esse título, né, de xiita, xiita significa grupo. A Sim. palavra shia significa grupo. E ele surgiu por uma divergência política, não religiosa. Quando o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, quando ele morreu, ele era o governante. Então, os muçulmanos precisavam eleger um governante, sucessor, para governar todos esses fiéis. Então, as pessoas se reuniram, os muçulmanos se reuniram e escolheram a pessoa que eles achavam que tinha mais condições, que foi o sogro do profeta. Sim. E que era amigo e sempre o acompanhava em tudo. Então, conhecia mais, conviveu mais com o profeta. Então, o elegeram como sucessor do profeta. E assim os sucessores foram sendo escolhidos pela sua aptidão, habilidade, condição religiosa e também administrativa, de gestão, porque você vai gerir aqui milhões de pessoas. Sim. Surgiu, depois de um tempo, de vários anos, surgiu um grupo que veio contestar essa forma de eleição, de escolha. E esse grupo viu que a eleição, a sucessão deveria ser na linhagem do profeta, nos descendentes do profeta. E aqui virou um embate teórico. Quem tinha mais condições de ser, ou direito de ser o sucessor do profeta? Descendentes dele ou aleatoriamente, porém com condições de governar os muçulmanos. A maior parte dos muçulmanos, mais ou menos 85% de todos os muçulmanos, são dessa linha sunita, de que a sucessão estava correta do jeito que ela foi feita.
Os xiitas são uma minoria, Sim. mas que viram que a sucessão tinha que ser na descendência do profeta, e isso começou como política e depois foram surgindo alguns subgrupos e aí alguns Mudando a mentalidade. Né? Mas assim, volto a dizer, todos que acreditarem e seguirem como base o Alcorão e os ensinamentos proféticos é muçulmano. É muçulmano, né? Não importa a nomenclatura. Brasil, de onde que é, que o povo fala importa. assim, é possível um brasileiro ser muçulmano? É possível. O povo pergunta bastante, né? E aí, depois que eu conheci a Mariana lá, que eu falei pra você, né, pro senhor, aí eu falei, caraca, é possível brasileiro. A gente acha que só é muçulmano quem veio do Líbano, quem veio dessas regiões, né? Perfeito. Desses países, né? A religião islâmica é a religião que mais cresce no mundo. Hoje você tem aproximadamente 2 bilhões de muçulmanos. Sério? No mundo, quase 2 bilhões. No Brasil temos mais ou menos 1,5 milhão de muçulmanos. Muitos desses, eu acho que árabes, desses 2 bilhões de muçulmanos ao redor do mundo, 20 a 25% são árabes. O resto são da Indonésia, China, Rússia, europeus, americanos, brasileiros, venezuelanos. Então você tem... porque é uma questão de fé e não de nacionalidade ou etnia. Qualquer pessoa pode se tornar muçulmana. Você tem na África, imagina, Nigéria, Mali, Sudão, Benin. Você tem uma gama de países, uma grande parte da África é islâmica também. Então, isso depende não da região onde você nasce, nem da sua cultura, nem da sua nacionalidade e etnia, mas sim, e nem cor, mas sim é uma questão de fé. Você acredita, você segue, você se torna parte disso. A religião islâmica é uma religião universal. Uma coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte. Como eu já disse, trabalhei 6 anos, muitos anos com os árabes, né? E uma coisa que eu acho muito bonita, que eu admiro muito, é a fé. Porque, assim, é a fé que move tudo, né? Então, o que eu vejo, assim, tem muitos, eu conheço bastante, convivi com bastante, mas tem uns que são mais na fé. Tem uns que o problema vinha do planeta, seja onde for, na hora da oração ele tá lá. Mesmo da mesma família, conheço vários da mesma família, mas tem uns que são mais... Você acha que Deus, ou não sei, porque é mais convertido aquele que o outro? O que você fala sobre isso pra gente, Sheikh? Da mesma família. Sim, tem uns que são muito mais... Isso existe entre os cristãos, entre os judeus, entre os budistas, entre os muçulmanos. Na realidade, a pessoa, o tanto de convicção, o tanto de coerência que ela tem na vida dela. A felicidade é a coerência. Sim. A felicidade é o equilíbrio. É fazer o mínimo necessário e ir aumentando em todos os aspectos da sua vida. O que é coerência? É aquilo que eu acredito, aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico tem que estar em sintonia. Sim. Quando o teu corpo não está nessa sintonia, a pessoa fica doente. Meu Deus. Teu corpo adoece, sim. porque ele perde a coerência, perde o equilíbrio. Então a pessoa fica doente. Imagine uma mão se mexendo diferente da outra. Da outra, né? Os espasmos, por exemplo, tem alguma coisa? Precisar investigar. Emocionalmente, a pessoa está doente emocionalmente. Espiritualmente, da mesma forma. Então, a verdadeira religião e a verdadeira prática é aquilo que eu falo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico. O Islã ele veio para dar equilíbrio para as pessoas e dar a cada qual o seu devido direito. Existem as pessoas que acreditam e seguem. Uhum.
Então, nós temos o mínimo necessário de oração, 5 vezes ao dia. Todo muçulmano e muçulmana tem que rezar 5 vezes ao dia. Quando alguém falha nisso, ele está em falha. Quando o muçulmano. E a falha é dele. Então, não é porque o outro é fanático, não. É porque o outro... É porque como eu convivi na família, aí eu vejo um assim, mas pode estar negociando, sim, pode estar fechando o negócio, pode estar... Chegou o horário dele, ele larga. Esse é o correto. Eu falei, gente... Quem não segue isso é que está em falha, né? Que está em falta. Interessante, né, diretor? Você viu? Muito. Que coisa, né? Eu acho muito lindo. Acho muito bonito. Porque admirável, o correto é, eu tenho compromisso com as pessoas, tenho compromisso comigo e tenho compromisso com Deus. A coerência está em dar a cada qual o seu devido direito. Não posso te dar o que é de Deus, nem o que é meu. Certo? Muito interessante isso, né? E não posso dar para a minha família, ou para mim, ou para Deus, aquilo que é teu. Compreendo. Perfeito? Apesar que tudo é de Deus. Mas eu digo, por exemplo, na hora de trabalhar, eu trabalho contigo, sim, somos sócios, eu tenho um horário a cumprir. Sim. E aí eu vou fazer alguma coisa que não é obrigatória dentro da minha religião. Falo, não, eu vou fazer um evento na mesquita, não é obrigatório nem nada. Deveria estar trabalhando, deveria estar fazendo o meu trabalho, a minha obrigação como sócio, como teu sócio. E aí, o que eu fiz? Tirou um tempo. Tirei aquilo que é minha obrigação contigo para fazer algo que não é obrigação com Deus. Dessa forma, eu estou te injustiçando e praticando uma injustiça na nossa sociedade. O equilíbrio na vida é o segredo da felicidade. As pessoas só são infelizes porque elas deixam o equilíbrio. O equilíbrio e a religião, a religião islâmica, eu falo da religião islâmica porque é o que eu domino. Sim. Ela vem para trazer a pessoa para o seu ponto de equilíbrio, para que ela possa enxergar e agir de forma equilibrada em tudo. Nas emoções, sim, uma pessoa que fica eufórica quando tem alguma alegria, é uma pessoa equilibrada? Não, né? Não, está em desequilíbrio. Por quê? Porque tem uma alegria e tem a euforia. A euforia é o excesso de alegria. Excesso de alegria, e aí já está... A depressão é o excesso de tristeza. Alegria e tristeza são sentimentos comuns que nós passamos todos os dias. Aí tem que ter o equilíbrio para poder... Exatamente. Saber. Para, no momento de alegria, você não exceder. No momento de tristeza, você não exceder. Todo extremo é desequilíbrio. Diretor, você viu aí que coisa maravilhosa? Sim, realmente é muito interessante. É muito interessante. Sheik, nas religiões cristãs, vamos dizer assim, todas as religiões devem ter, imagino, tem o seu maior mandamento, né? Na religião cristã seria amar a Deus sobre todas as coisas e é o primeiro mandamento, o seu semelhante como a ti mesmo. Esse seria o primeiro do cristianismo, né? Qual seria o maior mandamento do islamismo? O maior e o único base da religião islâmica, mas eu já queria colocar isso como também a maior base do cristianismo e do judaísmo. Sim. As pessoas dizem amar o próximo. Esse não é do cristianismo. O que está na Bíblia e o que está nos ensinamentos não é o maior mandamento. O maior mandamento é adorar a Deus sem sócio. Uau. Por isso que se chama religião monoteísta. Por isso que se chama monoteísmo. Monoteísmo é você adorar a Deus sem associar a Ele mais ninguém. Somente Ele. Somente Ele. E reconhecer que Ele é o nosso Criador. É o nosso sustentador. Ele é o mais poderoso. Ele é o onisciente. Onipotente. É o monoteísmo. Aí, da relação com o outro, aí sim, amar o próximo
amar para o próximo, aquilo que você ama para ti, amar o próximo como a ti mesmo, são ensinamentos. Sim, aí eu tratar o outro. Isso nos relacionamentos pessoais, interpessoais, relacionamentos com as demais pessoas. Porém, o maior ensinamento e a ordem fundamental, que é a base das religiões monoteístas, é adorar a Deus unicamente, sem associar a Ele mais ninguém. Por isso que nas religiões, qual que é o maior pecado que existe? Idolatria. É verdade. Se o maior pecado das religiões, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, se o maior pecado é associar a Deus outra divindade, a idolatria, então, em contrapartida, a maior ordem, a maior adoração a Deus é reconhecer e adorar a Deus unicamente, sem associar a Ele mais ninguém. E aí vem, por que isso? Porque quando eu reconheço que Deus é o meu Criador e único Criador, eu me submeto a Ele. Eu me entrego totalmente a Ele. Eu vou seguir as ordens dele. Obedece, né? Eu obedeço. Se eu obedeço a Deus, um dos atributos de Deus é a paz. Um dos nomes dele é paz, em árabe, as-salam. Por isso que a gente chama, sempre quando você entrou aqui, que você me cumprimentou, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja com todos. Então, um dos nomes e atributos de Deus é paz. Então, se eu me entrego a Deus, que é a paz, eu estarei em paz. Se eu estou em paz com Deus, eu tenho que seguir as ordens dele. Aí eu vou estar em paz contigo, em paz com Deus, em paz com Gabriel, em paz com todos os nossos seguidores, todos que estão nos assistindo. Eu vou estar em paz com o meu cliente, com o meu fornecedor, com a minha família. Estarei em paz comigo. Por quê? Porque eu estou seguindo as orientações de Deus em todos os momentos da minha vida. Eu estarei vivendo em paz. E aqui vem o equilíbrio. Nossa, muito interessante. Eu estava vendo aqui, Sheik, que o senhor participou da consultoria das novelas O Clone e Salve Jorge. Como foi essa experiência e qual a importância de representar a cultura islâmica de forma correta na televisão? Esse é um grande desafio, porque o que aconteceu? As pessoas no Ocidente conhecem pouco da cultura, da religião islâmica, principalmente naquela época que o Clone estava sendo gravado. Na realidade, as gravações, o preparo vem antes do lançamento, né, da novela. E isso aconteceu antes dos atentados de 11 de setembro. Então, eu ia mais ou menos 2 vezes por semana para o Projac, acompanhava os capítulos, lia os capítulos, corrigia aqui, orientava aqui, mostrando certamente que os atores, nem a Globo, não eram muçulmanos e a ideia não era proselitista, divulgar a religião islâmica. Mas muita gente se apaixonou. Bastante. Muita gente. Queriam era mostrar a cultura. Sim. A cultura. E debater alguns temas polêmicos. E foram debatidos na novela, né? E descobriu-se ali uma cultura islâmica inusitada, totalmente desconhecida. E esse foi acredito que o segredo é você explorar uma cultura onde, numa época e num local onde tinha muita desinformação. E as pessoas começaram a se encantar com aquilo, com esse mundo. Para os muçulmanos, certamente, que encontraram muitos erros ali. Nós tentamos amenizar, minimizar o máximo que a gente podia, os erros e tal. Mas os não muçulmanos viam aquilo como, puxa, que mundo fantástico é esse? As joias, as coisas, porque até então os perfumes, né? Então aquilo... Certa vez... Todo mundo ficava muito... Existe isso mesmo, Sheik, assim, das mulheres estar sempre muito cheirosas, com joias, assim? Sim, existe, sim. E isso é cultural. Até no mundo cristão, se você for em alguns lugares, também fazem, porque isso é cultural, local. Então, por exemplo, o Líbano
se você tem libaneses muçulmanos, libaneses cristãos. Sim. Mas os costumes são parecidos. Os casamentos, as festas, a cultura, a comida. Agora, E você vai ver que eles, nas festas, é a mesma forma. É a mesma forma. Assim também como os curdos, por exemplo. Assim como em outros lugares. Isso vai da cultura local. A religião islâmica ela não inibe que você pratique a sua cultura brasileira. Então, amanhã você se tornou muçulmano. sim. Então, eu tenho que deixar de comer feijoada. Se for carne de porco, sim. Agora, você pode substituir, por exemplo, por carne de frango, carne de boi, carne de carneiro, carne... Mas, e o carneiro eles amam, né? Sim. Mas o que eu digo é que você não necessariamente você tem que transgredir a lei para você manter a sua cultura. Você pode adaptar a sua cultura às regras que você... E dessa forma a bebida alcoólica também substitui, não necessariamente que seja vinho, pode ser suco de uva, é só não ter a bebida alcoólica. Então, sim, os árabes, porque na novela estava se falando sobre uma cultura árabe e ao mesmo tempo misturada com a religião. Então, tinha dois fatores ali, religião e cultura árabe. Porque lá as mulheres usavam hijab. Né? Sim, mas muitas das festas, por exemplo, a dança da Jade na frente dos homens ali, isso aí é proibido pela religião, mas é uma cultura árabe. Perfeito? Então, dentro da religião islâmica não tem a odalisca, a não ser a mulher dançando para o seu marido. Sim. Perfeito? Então, e aí criou-se, misturou-se na cabeça das pessoas, tipo, é tudo muçulmano, é tudo árabe. Ficou uma coisa. E aí a questão do ouro. Ouro, muito ouro. E o povo ficava muito feliz. Muito ouro. Pegava, as meninas pegavam, né? E fazia. Mas uma coisa que eu achei interessante, assim, se a pessoa prestar atenção ou tiver uma visão, assim, diferente, vai entender que existe ali a religião, que é onde está usando o hijab, onde está casando de acordo, né, conhecendo a família do noivo, o casamento, toda aquela festa, né, muito linda, e também mostrando a outra que é dançando, fazendo tudo, os ouros, as coisas. Então tem uma diferençazinha, né? Sim. Mas aqui teve gente que... será que eu posso ser muçulmana e posso dançar aquela dança? Será que não sei o quê? Então gerou um monte de coisa. Muitas mulheres ligavam ou iam lá na mesquita perguntando onde que se tinha a dança do ventre, onde é que ensinava a dança do ventre. Falei, meu Deus! Achei que é sério. Gerou bastante perguntas, né? Mas uma vez eu estava dando uma entrevista e a repórter me perguntou, ela falou, Sheikh, a novela não... ela transforma os muçulmanos em caricatos muito. Parece que tudo... Eles dançam. Cai uma caixa de fósforo no chão, já estão dançando, tal. Não é muito caricato isso, tal? Eu falei, o quê? Ela falou, de mostrar os muçulmanos como dançarinos. Aí eu falei, olha, até então os muçulmanos eram vistos como extraterrestres. Agora estão sendo vistos como dançarinos. Já deu uma grande melhorada. Agora nós temos que melhorar agora de dançarinos para pessoas comuns, como qualquer um. Porque as pessoas... Ai, Deus, é demais, gente. Então, e aí ela começou a rir e não parava de rir. E ela falou, é verdade. Porque existe um avanço, porque até então eram vistos como terroristas e de repente a novela mostrou que eles são pessoas comuns.
exagerou na questão, Sim. mas esse é o mote da novela. Eles não vão seguir ali a risca, né? Não vai seguir. Mas agora é trabalho nosso mostrarmos que nós somos pessoas como qualquer pessoa. Quando tem inflação, afeta os muçulmanos como afeta os não muçulmanos. Quando tem um terremoto, atinge esses e esses. Quer dizer, dívida, todos temos dívidas, todos temos problemas, todos temos alegrias. Os muçulmanos são pessoas como qualquer. A única coisa é que eles têm uma crença, eles têm uma fé que acreditaram ser a melhor para eles e que que os levará para a felicidade. Simplesmente isso. E acreditamos nisso. Então, existem as orações que têm que ser feitas, as mulheres de usar o véu, o hijab, os muçulmanos têm que ser honestos, porque são esses os ensinamentos. Sermos pessoas solidárias, sermos pessoas como a chuva, né? Onde cai, beneficia. É assim que o muçulmano é orientado a ser pela religião islâmica. Olha, antes de fazer... Deixa eu só... nós temos... você falou sobre as novelas, mas agora tem um filme que está passando nos cinemas, foi lançado recentemente, chamado Malês, que o diretor-geral é o Antônio Pitanga, uma das protagonistas, Camila Pitanga, tem o Rouco, tem vários... Patrícia Pilar, vários artistas, e eu fui responsável pela parte islâmica desse filme, e conta, e aí qual que é, mas por quê, né? O que tem nesse filme Malês? Malês significa muçulmanos, e foi uma grande revolta que aconteceu no Brasil, em Salvador, em janeiro de 1835. A maior revolta de escravos no Brasil. Nossa. E essa história mostra os muçulmanos que foram trazidos, escravizados da África para o Brasil, e que estiveram aqui no Brasil, dando luz, dando destaque. E está nos cinemas hoje. Que interessante, né? Tá vendo aí, né, diretor? Para assistir. Ouvi falar desse filme aí. Mas ainda não saiu, né? Vou vê-lo, né? Não sabia. Antes de fazer uma pergunta, que é sobre Ramadã, que é uma coisa que todo mundo tem curiosidade. O povo tem muita curiosidade. E fala, mas como? Como vai ficar 30 dias? Como vai ficar das 5 às 5, ao pôr do sol? Enfim. Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria ver o seguinte, Sheikh. Hoje o senhor é referência na mídia quando o assunto envolve o Islã. Geopolítica ou conflitos no Oriente Médio. Quais são os maiores desafios ao comunicar temas tão complexos para o público em geral? O maior desafio é que as pessoas, primeiro, eu tenho que ilustrar para as pessoas. Eu tenho que mostrá-las primeiro quando é público geral. Sim. Certamente, quando você está falando com um público específico, você já está falando com pessoas que já sabem mais ou menos onde fica a Palestina, por exemplo, no mapa. Onde fica o Líbano, onde fica a Arábia Saudita. O maior desafio quando fala assim, para um público geral é fazê-lo se localizar. Tanto se localizar no tempo e se localizar fisicamente, para ele poder entender de onde estamos falando e de que época estamos falando. Então, esse é o maior desafio. Por quê? Fatos históricos, você tem que mostrar quem, onde, o quê. Quem, onde e o quê. Certo? Então, onde aconteceu isso? E também quando, né? Sim. Que é importante. Então, aconteceu isso. Por exemplo, a questão da Palestina. Eu falo bastante sobre a questão da Palestina. A Palestina, o conflito lá,
não é religioso. Não é religioso que eu digo, ele é territorial. Por que eu chamo de territorial? Porque um grupo de pessoas tomou um local, tomou a terra de outro grupo. Esse grupo que foi tomada a terra dele está querendo recuperar a sua terra. Sim. Simplesmente é isso, a questão palestina. Quando que começou? Ah, é milenar? Não, aconteceu de 48 para cá, só. Então, o conflito na Palestina inicia-se em 1947, 48. Então, o conflito não é milenar. E isso, quando eu vou falar, Sim. eu tenho que explicar para as pessoas isso, que não é uma questão religiosa, que não é confundem, né, muçulmano também. contra judeu, contra cristão, contra... Não é isso, que é uma questão territorial, não é uma questão milenar, que veio desde Abraão, desde Sim. Isaac e Ismael. Isso é um dos maiores equívocos que as pessoas pensam, acreditam, por não lerem, Sim. por não perguntarem, e acabam cometendo injustiça em cima disso, acreditando que aquilo é milenar e não é. É de 78 anos para cá. Não é milenar. E não é uma guerra religiosa, porque se fosse religiosa, teria que ser no Brasil, teria que ser em qualquer lugar que o muçulmano encontre o judeu, teria que brigar com ele. E não é isso, é uma questão territorial. Resolvido esse problema lá, resolve-se. Outros. Pronto. Então, esse é o maior desafio, explicar para as pessoas. E depois mostrar para elas que a religião islâmica não é uma religião diferente do cristianismo, do judaísmo. Temos a mesma base. E as pessoas ficam impressionadas quando você fala isso. Você fala, como? Sim. Jesus, por exemplo, ele é reconhecido por nós muçulmanos. A Virgem Maria, a mulher mais pura e mais completa que existiu sobre a face da terra. A Virgem Maria. Nós a reconhecemos como Virgem Maria, que concebeu Jesus de forma milagrosa, Sim. do Verbo de Deus, sem a interferência de um homem. Jesus nasceu de forma milagrosa, do Verbo de Deus. Nós acreditamos que Jesus é o Messias, nós acreditamos que Jesus retornará nos últimos dias, que ele está vivo no céu com 33 anos. Isso surpreende as pessoas. Então, acredito que esse seja o maior desafio para falar para as pessoas que nós temos muitas conexões. E aí voltamos no tema, né, desse que pontes. Nós temos muito mais pontes entre nós do que separações. Muitas convergências do que divergências. Sim, muito bom. Acredito que esse seja o maior desafio quando a gente fala com o público em geral. Tem mais alguma pergunta aí, diretor? Hoje a gente vai ter que marcar um outro podcast, viu, Sheik? Porque, olha, tem tanta coisa. Nem as minhas perguntas eu vou conseguir fazer todas por causa do nosso tempo, mas pode falar, diretor. A maior ferramenta do ser humano hoje no mundo é a comunicação. E ela, usada de forma equívoca ou de forma maléfica, né? Mal intencionada, é muito prejudicial. Tanto é que, como o senhor mesmo falou, né? Falou em islamismo, muçulmano, o pessoal já pensa no homem-bomba. Pensa, né? mesmo. Isso é uma criação da mídia, da comunicação feita erroneamente. Né? Como que o senhor e a sua comunidade trabalham a comunicação de vocês para desmistificar esse tipo de informação ou até de ignorância, vamos dizer assim? Esse é um desafio que nós temos, todos os muçulmanos, no mundo todo, né? Temos, que é um trabalho de formiga, de conscientização. E é um trabalho
que não tem fim, é constante, dia a dia, como estamos fazendo agora aqui Sim. nesse podcast que está servindo como ponte, Sim. né, para as pessoas. Então, essas ferramentas a gente utiliza de todas, o púlpito, a mídia. Eu uso bastante as redes sociais exatamente para isso. A Mariam usa isso, a Karima Aura deveria trazer Sim. a Karima Aura também Pois aqui. é, né? Vou chamar ela. Ela Fantástica também. São inteligentíssima ela, né? fantástica, fantástica. Todas elas São maravilhosas. Então, são pessoas que estão fazendo o trabalho, e cada uma num setor, cada uma numa linha, mas todos estamos tentando desmistificar e conscientizar as pessoas. E a conscientização é o que o professor está fazendo hoje na sala de aula, tentando conscientizar os alunos a serem bons cidadãos na sociedade. É o que o pai e a mãe estão fazendo com seus filhos, tentando educá-los para serem bons cidadãos. E assim, nós também tentamos conscientizar as pessoas e mostrar que os muçulmanos são pessoas comuns, como qualquer um. A única diferença é que tem uma fé diferente do outro. E que às vezes não é nem tão diferente, né? Exatamente. Nós temos a mesma base, porém, as pessoas, elas imaginam que você seja totalmente diferente delas. Mas, mesmo que fôssemos totalmente diferentes, por exemplo, tem uma diferença grande entre nós e budistas, por exemplo, entre nós, os muçulmanos, né, e ateus. Há uma diferença grande. Que o ateu Agora, não acredita em Deus, né? O sim, ateu. não acredita. Sim. Porém, ele não faz parte da minha sociedade? Faz parte. Faz parte da minha sociedade. Ele está ou ele trabalha para mim, ou eu trabalho com ele, ou trabalhamos juntos. E de alguma forma, estamos na mesma sociedade, estamos no mesmo planeta. Tá, e qual que é a forma de relacionamento com essas pessoas totalmente diferentes de você? É você discriminá-las? Não. Não. É você hostilizá-las? Jamais, né? Nada. Não. Então, o que o Islã nos ensina nesse momento? Que eu tenho o direito de discordar de ti. E você tem o direito de discordar de mim. Totalmente. E é um direito de cada um discordar do outro. O que não é direito meu e teu? De nos desrespeitarmos. É verdade. Então, eu tenho o direito de discordar de você, mas eu tenho a obrigação de te respeitar. E você tem o direito de discordar de mim, mas você tem o dever de me respeitar. Se nós seguirmos só essa regra básica, nós conviveremos bem. E nós poderemos ajudar um ao outro. Dou um exemplo, Ciane, Cléucio, né? Délcio. Desculpa, Délcio e Gabriel. Quando eu estou andando e uma pessoa, uma senhora, um senhor, tropeça e cai na minha frente, eu vou perguntar qual que é a religião dele, qual que é a crença dele, qual que é a posição política dele? Não, com certeza não. Dessa pessoa? Não. Eu vou ajudá-la. Por quê? Porque o sentimento de solidariedade, o sentimento Sim. humano, ele passa por cima disso. Sim. Ajudar o outro, não importando quem seja. A pessoa está passando fome. Você dá de comer. Não importa qual que é a religião dela. Sim, é verdade. Muito legal isso. Esses ensinamentos e esses ensinamentos islâmicos nos mostram que nós podemos discordar uns dos outros, mas nós não devemos e não podemos nunca nos desrespeitarmos. Eu acho muito interessante. Aqui no Olhar Plural, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você leva outras religiões diferentes, por quê? Como eu acabei de dizer, a gente fala de pluralidade. Respeito. Eu posso não ser da religião de fulano, mas você tem que ter, no mínimo, o respeito pela pessoa, pelo aquilo que ele acredita, pelo que ele crê, né?
Então eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum lado da minha vida preconceituosa com nada, com religião, com cor, com, enfim, países, qualquer coisa. E a gente sempre dá voz, porque tem muita gente que talvez naquele momento que está te ouvindo agora, vai falar, pronto, é isso aí que eu quero para mim. Gostei disso aqui, às vezes nunca se encontrou em alguma outra religião, alguma coisa, mas acaba falando, não, é essa que eu quero seguir, então eu vou estudar mais, eu vou ver mais. Então a gente está, né, aqui dando voz para quem tem voz, para quem não tem voz, e dando ensinamento para outras pessoas, né? Com certeza esse episódio é muito enriquecedor, vai trazer muitas experiências e tirar muitas dúvidas, né? Que tem muita gente Amém. com Amém. com certeza. Esse é o nosso propósito. É para isso que nós estamos trabalhando, é levar para as pessoas uma opção delas conhecerem algo que é pouco falado ou muitas vezes deturpado, que é a cultura islâmica, a religião islâmica, os muçulmanos. O nosso intuito é exatamente isso, é esclarecer para as pessoas, e a pessoa depois, ela é direito dela, é a opção dela. Concordar, discordar. Sim, discordar, Um dos maiores erros é a pessoa concordar ou discordar sem conhecimento. É verdade. Concordo plenamente. Diretor, você está com fome? Tô sempre. Tá. Duas opções de restaurante, hein? Você tem um restaurante Havaí, que fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2433, Centro São Bernardo do Campo. E também você tem um restaurante Grill Nordestino aqui na Avenida 7 de Setembro, 698, aqui no centro de Diadema, tá bom? Maravilha, Vamos lá? hein? Vamos lá. Restaurante Havaí, mais de 30 anos no mesmo endereço, um restaurante tradicional aqui em São Bernardo do Campo. Aqui você encontra pratos à la carte, encontra porções, aperitivos, drinks e muito mais. Venha pra cá. Vem para o Havaí, a sua casa fora de casa. Estamos na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 2433, centro de São Bernardo do Campo. Vem com a gente. Oi, gente. Se tem uma coisa que a gente ama, é comida com histórias. E história você encontra aqui no Grill Nordestino, aquela comida com sabor de casa. Venha conhecer comigo. Aqui, cada detalhe lembra o Nordeste, desde a decoração até o cheiro da comida. E eu estou aqui com o chefe João, que vai apresentar para vocês os pratos. Aqui nós temos saladas, nós temos o salmão com molho de alcaparras, temos o salmão do chefe que é com risoto de palmito, temos a nossa carne de sol com feijão tropeiro, a picanha birubiru tradicional em qualquer lugar que você vai, mas a nossa é especial. Temos a picanha do chefe que é com molho de queijo e temos uma isca de pescado aqui maravilhosa. E tem muito mais que ainda está para vir. É de respeitar, viu? Aqui, gente, o tempero é incrível, a comida de qualidade. E essa comida maravilhosa você encontra aqui no Grill Nordestino. E tem mais, não para por aqui. Olha só, também tem drinks exclusivos. Venha pra cá. Então, gente, é isso aí. Vocês têm comida gostosa, tanto em São Bernardo quanto em Diadema. Já sabe o endereço. E um abraço especial para todas as pessoas aí do Grill Nordestino e também do restaurante Havaí. Sheik, o senhor entregou a comissão de auxílio na libertação do engenheiro brasileiro sequestrado no Iraque. Sim. Como foi viver de perto uma situação tão delicada e o que essa experiência ensinou para o senhor? Na realidade, nos ensina o quanto o ser humano, quando deseja fazer o mal, quando provoca a guerra, quantas famílias, quantas pessoas de bem são prejudicadas. O que aconteceu lá foi consequência, o que aconteceu com o João Vasconcelos, foi consequência de uma agressão contra o Iraque. Ilegítima, uma invasão
petróleo e outras coisas mais. Então, acabou se provocando uma guerra, uma destruição, que até hoje tem suas consequências contra o que acontece lá com o povo iraquiano, sofrendo até hoje recém-nascidos que nascem com problemas de saúde em consequência do tanto de armas que foram ali jogadas, né? Muitas famílias desesperadas, desfeitas por conta disso. E uma delas foi a família do João Vasconcelos, porque ele caiu numa emboscada e, na realidade, ele era quem fez essa emboscada, imaginava que ele fosse uma autoridade inglesa ou americana, porque ele tinha uma escolta, seguranças fardados, com uniformes do exército inglês e dos aliados, na realidade, e americanos, mas que não eram soldados. Nossa! Então, aprendemos bastante coisas ali. Uma experiência, né, grande. E ele foi confundido. E não sabiam quem ele era. E acabou morrendo em consequência disso, em consequência dessa atrocidade que aconteceu com o povo iraquiano. Uma invasão injustificada, injusta, só por conta de... Então, isso mostra o quanto o ser humano, se ele não cuidar da sua espiritualidade, o quanto ele pode ser frio. Se ele não cuidar dos valores, por isso que, pode ver, nos ensinamentos cristãos, nos ensinamentos islâmicos, você vai ver que os ensinamentos, amar ao próximo como a ti mesmo. Dentro da religião islâmica temos o mesmo ensinamento. O profeta Muhammad, ele diz, não é completamente fiel uma pessoa até que ela ame para o próximo o que ama para si mesma. Significa o quê? É preciso ter compaixão pelos outros. É preciso ser justo com os outros. É preciso respeitar Quando nós perdemos essa característica humana de compaixão, de me colocar no lugar do outro, eu viro uma pessoa fria e aí eu sou controlado pelo calculismo, né? Aí eu viro uma pessoa calculista, oportunista e não me importo de que forma eu vou alcançar aquele bem que eu quero. Se é passando por cima das pessoas, puxando o tapete delas, destruindo a vida delas, não importa. O importante é eu chegar ao meu objetivo. Quando a pessoa perde essa essência humana e perde a sua espiritualidade, ela se torna essa pessoa. Ela se torna essa pessoa. E é muito triste isso, né? Muito triste. Né? Isso foi uma grande lição para nós, para todos os envolvidos que estavam, e momento triste, mas de grande aprendizado. E o ser humano é o quê? Ele alcança a sabedoria, uma das formas é passando por diversas experiências. Pelo desafio, né, diretor? Vai Muita coisa, né? se levantando. Eu queria fazer uma pergunta para o Sheik, Pode fazer. assim, pode ser até polêmica. Já pegando um gancho no que o senhor falou, né, do Iraque, existem várias injustiças, várias ações assim de outros povos em relação ao Oriente que não se justifica e não se explica, né? Mas se fala muito, se ouve sobre Guerra Santa, que na minha cabeça é uma coisa que não existe, né? Se é santo, se é de Deus, não pode ser guerra, né? Isso é uma criação da mídia, a tal Guerra Santa, ou existem povos, quando eu digo povos, existem realmente muçulmanos ou islâmicos que utilizam
da religião como pano de fundo para esse tipo de conflito ou de guerra. Isso existe ou é apenas uma criação da mídia? A primeira, essa frase, né, de Guerra Santa, esse termo, Eles falam mesmo. foi a primeira vez que foi usado e criado foi pelos protestantes, não pelos muçulmanos. A Guerra Santa é um termo cristão, não é um termo islâmico. O que a religião islâmica, a legislação islâmica utiliza é legítima defesa. Então, a pessoa só pode utilizar a violência em legítima defesa, porém, na proporção do ataque. Sim. Então, se eu sou atacado verbalmente, eu não posso pegar um pedaço de pau e dar na cabeça da pessoa. Se a pessoa atacou só desproporcional. Desproporcional. Então, não se chama legítima defesa. Legítima defesa é sempre na mesma proporção do ataque. Porque a ideia é você cessar o ataque. Sim. E não... Então, curar o doente e não matá-lo. Curar o doente e não matar. Então, acabar com a injustiça e não... e aí, quando existe o excesso, a pessoa ela é punida pela legislação. Por quê? Porque ela excedeu. Então, a legítima defesa é quando eu sou... Agora, quando eu inicio o ataque, eu sou agressor. Aí eu sou passível de punição pela legislação, pela lei. Então, a religião islâmica ela não utiliza guerra santa, ela sempre vai utilizar legítima defesa. E a legítima defesa é quando o meu patrimônio, o meu país, a minha vida, a minha família são atacados. Aí eu tenho a legítima defesa de me defender, porque o intuito é cessar a agressão, me defender de uma agressão e não iniciar a agressão. Ficou claro? Sim. Tanto é que se vê, né, que sempre esses conflitos, eles sempre partiram de fora para dentro, né? Exatamente. O Iraque foi invadido, a Palestina invadida, o Líbano invadido, o Afeganistão invadido, Sim. A Síria invadida. Quer dizer... É muita coisa, né? Tá tão óbvio, né? Mas as narrativas, é o poder da comunicação, né? De você manipular. Por isso é importante as pessoas aprenderem a comunicação, porque elas vão entender o que está sendo comunicado e como está sendo comunicado, né? Sim, que aí esclarece cada vez mais, né? Como presidente de diversas instituições e conselhos islâmicos, qual é a maior demanda ou preocupação das comunidades muçulmanas no Brasil, hoje, no Brasil, só no Brasil? No Brasil, nós temos várias necessidades, assim como qualquer comunidade, como a sociedade, segurança, mas conscientização, educação, Sim. Né? Você tem hoje vários desafios à sociedade e nós somos parte da sociedade brasileira, desafios de insegurança, desafios na questão da conscientização, precisamos educação, vários, e também temos problemas de liberdade religiosa. Liberdade, não que o Brasil não tenha, tem liberdade religiosa. O problema com o advento das redes sociais e a internet, algumas pessoas que presencialmente elas não falariam certas coisas, nas redes sociais elas se sentem à vontade para destilar ódio. Muitas vezes ela nem acredita nisso, mas só entrou ali infernizar a vida do outro. Para infernizar a vida do outro. E por isso que a comunidade, nós criamos uma instituição que se chama ANAGE, que é a Associação Nacional de Juristas Islâmicos, que promove a conscientização, promove o direito à liberdade religiosa, que promove também o combate à discriminação na sociedade de todos os seus tipos contra qualquer pessoa. Então, é um instrumento para defender os muçulmanos, porque existem muitos abusos, infelizmente. Muitas pessoas
não sabe se comportar nas redes sociais, não sabe se comportar quando faz um vídeo, às vezes, e aí destila um pouco de ódio. Sim. E comete injustiça e às vezes promove agressão contra os muçulmanos, injustiças, desrespeito contra os muçulmanos. Aí vai precisar usar a lei, já que a conscientização Sim. não funcionou, então precisa usar a força da lei. Então a ANAGE hoje ela faz isso. Temos também problemas de desigualdade social, então a sociedade precisa fazer, e a comunidade islâmica é parte disso. Então nós temos o ICP, que é o Instituto Cinco Pilares, que é o braço humanitário da comunidade, que promove, cuida de... Muito bom você falar sobre vários esses lugares, né? Sim, que existem, né? Hoje tem as comunidades, trabalhamos dentro das comunidades, de várias comunidades. Então não é só olhar para os muçulmanos necessitados, muçulmanos e não muçulmanos. Por quê? Porque se há uma pessoa necessitada, a minha religião me ordena que eu olhe por todas as pessoas, porque é uma questão de humanidade, não é uma questão só religiosa, é uma questão de humanidade. Eu sou impulsionado pela minha religião a olhar para todas as pessoas, porque todas essas pessoas, se existe uma pessoa necessitada, é porque alguém que está abastado, que está satisfeito, não fez a sua parte, não ajudou o seu irmão. Então, essa é a promoção, de que nós ajudemos uns aos outros, às vezes com uma palavra, às vezes com um conforto, às vezes escutando, às vezes dando o que comer, às vezes dando o que vestir, né? E as pessoas hoje na nossa sociedade têm muita carência, e nós devemos fazer a nossa parte. Falar de religião, de adorar a Deus, sem passar pela caridade, pela solidariedade, não tem sentido. Não tem sentido, né? Então, para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, o seguinte: tem muitos muçulmanos, né, como os filhos de pessoas do Líbano e tudo mais, que não estiveram lá, que não moraram lá. Como que eles seguem essa religião? Sendo que talvez o filho, vendo só o que o pai faz, talvez ele não siga corretamente, né? Porque ele não está 48 horas com os pais, ele vai para outro rumo, tem tudo diferente, na escola, nas coisas. Ou existe um lugar específico no qual ele nasceu, ele é filho de um libanês, mas ele tem uma escola específica no qual ele vai aprender e vai, né, fazer essa... Né, tá nessa, não só estudar religião, mas enfim. Existe isso, Sheikh? Sim, existe certamente a questão da preservação da identidade islâmica. Então, eu sou muçulmano e eu tive filhos e nasceram aqui no Brasil. E não vão frequentemente para o Líbano ou para um país islâmico. É meu papel principal dos pais de conscientizar seus filhos e passarem adiante esses ensinamentos. Esse é o primeiro. Então, a primeira escola é a família, são Sim. os pais. Aí depois eles escolhem uma escola. Nós temos aqui em São Bernardo do Campo, né, temos uma escola islâmica que passa, que é uma escola regular, oficial, que tem o currículo Sim. brasileiro, oficial brasileiro, e também, além disso, ensina a língua árabe e ensina a cultura islâmica para preservar e passar adiante. Certamente também que os jovens estão na sociedade brasileira e são afetados e são influenciados, influenciam e são influenciados. Quando esse jovem conhece a sua identidade, ele sabe o limite que ele pode ser influenciado. Perdão. Por isso que também temos um grupo chamado DAI, que é o Departamento Acadêmico Islâmico, formado por jovens que tentam conscientizar outros jovens, fazem através de eventos, encontros, campeonatos esportivos, confraternizações, vários eventos, palestras, seminários, para
trazer esses jovens para ser um outro ambiente, além da família, Sim. além da escola, ser também um outro ambiente, uma outra opção para preservar a identidade islâmica. Isso passa, acredito que todas as religiões, todos os adeptos de todas as Sim, religiões, e passa também de imigrantes de outros, né, outros países, também Sim. tentam passar a sua cultura, passar Seus filhos, seus enfim, costumes, né? né, Sim. para os seus filhos. Então, são desafios no dia a dia, porque quando a gente fala de fortalecer a identidade islâmica, não é só uma questão só de fé. É uma fé é uma fé forte para viver diante de desafios, drogas, problemas emocionais, problemas espirituais, problemas de relacionamentos, ansiedade, que é o problema do sexo, que é a doença do O século. senhor usa suas redes sociais, né, para Exatamente. sempre estar orientando também, né? Exatamente. Eu uso como uma ferramenta para esclarecer e mostrar que o Islã, ele também é uma ferramenta para superar esses desafios. E os nossos jovens, nós somos a sociedade. Então, nós estamos enfrentando esses desafios. Um precisa ajudar o outro, um precisa colaborar com o outro, um precisa orientar o outro. E esse é o nosso papel. Para encerrar, qual mensagem o senhor deixaria para quem busca compreender melhor o Oriente Médio, os conflitos atuais e o papel do diálogo intercultural? Meu conselho é que abra a sua mente, não vá conhecer já enviesado, mas abra a mente para que você possa perceber a realidade. Adquira conhecimento da fonte. Nunca pergunte sobre o Islã para quem não é muçulmano. Que não vai saber dizer, né? A informação tem que ser buscada na fonte, legítima. Então, é por isso que eu ofereço as minhas redes sociais. Também convido a todos a virem às mesquitas, conhecerem a cultura de perto. Não ouça sobre mim, ouça de mim. Mas pode ir na mesquita quem não é muçulmano? Qualquer pessoa pode ir na mesquita. Sendo homem, mulher, todos são bem-vindos. Qualquer pessoa é bem-vinda. Aliás, a mesquita de São Bernardo do Campo, que fica no Jardim das Américas, na rua Henrique Alves dos Santos, 205, ela é um ponto turístico da cidade. E ela está aberta à visitação. Basta marcar e você terá. Pode ir em qualquer horário, mas se quiser uma visita guiada, aí marca com os responsáveis, os administradores da mesquita, e pode ir em grupo, individualmente, familiar, não importa, pode tirar foto lá dentro. E a pessoa, ela vai aprender muito sobre a arquitetura islâmica, sobre história islâmica, sobre cultura, sobre tudo, sobre a religião islâmica nessa visita. Todos são bem-vindos. Diretor, quer mandar um abraço para alguém? Eu quero mandar um enorme agradecimento para o Sheikh Jihad, que abriu a nossa mente aqui, e a mente de muita gente, né? E eu espero que ele possa divulgar mais e mais informação, aqui, né, e voltar aqui, porque precisa de mais. Tem muita pergunta ainda para ser feita, e no ao vivo sabe como é que é, né? Tem mais ainda. Eu que agradeço a você, Ciane, agradeço o Gabriel, agradeço o Délcio, por abrir esse espaço, por esse encontro agradável, me senti muito bem. Espero que nós somos responsáveis por aquilo que a gente fala. Nós temos controle daquilo que a gente fala, mas depois que a gente fala, a gente não tem o controle do alcance dessas palavras. Verdade, então, o que você está fazendo aqui, esse programa, essa iniciativa, é fundamental, porque é uma ferramenta de conscientização para as pessoas. Você está trazendo algo inusitado, que não se vê todo dia, né, nos podcasts, algo diferente. Então, parabéns,
e obrigada. agradeço. Obrigada, eu que agradeço imensamente você ter aceito o convite. Como eu disse no início, vou dizer novamente, é uma honra recebê-lo aqui. Isso. E admiro mesmo, já trabalhei, como eu falei, com bastante árabes, né? Quando eu vim de Brasília para cá, né? Meu primeiro emprego aqui eu tive que trabalhar foi com árabes. Passei o tempo inteiro, 6 anos com eles, 6 anos. E aprendi muita coisa, assim, acho interessante, né? Tenho amizade com todos que eu conheço, tanto na Jurubatuba quanto aqui. E quando falou do programa da oportunidade, assim, de trazer pessoas, eu falei, gente, eu quero uma pessoa para falar sobre isso, Que para bom. falar sobre a religião. E mais uma vez, obrigada. Que Deus continue Deus abençoando Muito e obrigado. usando o Senhor como ferramenta da verdade, e ensinando aí, tá bom? Amém, Obrigada. amém. Que use a todos nós para o bem. Diz que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com os demais profetas, ele diz, se Deus quer o bem para um servo, né, porque a pessoa tem boa bondade, tem boa intenção, ele a utiliza para o bem. Uau. Gente, e o Olhar Plural fica por aqui. Olha, muito obrigada a todos vocês pela audiência e um beijo carinhoso. Fique com Deus. Até mais.